E voltamos a falar de Superliga, meus amigos. Isso tudo porque o Tribunal de Justiça da União Europeia, ou a Corte lá de Luxemburgo, em última instância, deu razão ao caso da criação da Superliga e não tem mais como recorrer. É bem verdade que eles não falaram nada diretamente à Superliga, né? Mas abre esse pretexto para que FIFA e UEFA, de uma maneira geral, não criem um monopólio e, mais do que isso, né? Isso impede com que eles possam punir clubes e jogadores que queiram jogar outras competições desse cenário. A gente tem uma thread, cara, um fio que explica muito melhor tudo isso. Ninguém explicou melhor que ela. Tati Mantovani no Twitter, hoje para entrar no de placa mais cedo, inclusive teve a presença dela ao vivo. Eu li todo esse fio para por quê? Para ficar estudado. Eu sou um apresentador que estuda, né? Não parece que eu falo muita merda? Falo muita merda. É normal? É normal. Você se Ainda cobra mais demais. aqui no Dissola, principalmente, Se né? cobra muito. Eu falo muito? Falo muito. Daqui a pouco vai ter um comentário aqui embaixo falando: Vai. Otávio, essa é educação, corta todo mundo, não deixa ninguém falar. É E mal educado. É é o por isso que a gente apresentador não que vira gosta do Otávio. comentarista, né? É por isso que a Pois gente não é, gosta dele. Os mas é o quê? corredores Quando da o cara tem TNT, muito conteúdo, ele tem muito a falar. Se é eu fosse um verdade. Pois é. apresentador sem conteúdo, eu É só ia verdade. levantar as pautas. Ia falar assim, ó. Só passar a E a, bolinha. Su- e a Superliga, hein, pessoal? Voltou a pauta. E aí, Exatamente. Simões? Perfeito, exatamente. Mas Caralho. não, eu sou um apresentador que tem conteúdo, né? Tu tem um ponto. Tem jeito. A Aqui, ó. verdade tá contigo. Você desafia o comentarista, inclusive, Sim, porque tem que trazer um algo além. perfeito. Que normalmente a Ainda gente bem que não tem, vocês a são verdade é meus essa. amigos, viu? Dois canalhas. Ó, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu, na manhã dessa quinta-feira, data que a gente grava esse maravilhoso corte do Dissola, que as regras da FIFA e da UEFA sobre a aprovação prévia de competições de clubes são contrárias às leis de concorrência da União Europeia. Ou seja, as entidades não podem proibir clubes e jogadores de participar de competições organizadas por outras entidades e nem punir os mesmos. Na mesma decisão, o tribunal afirma, abre aspas, não significa necessariamente que a Superliga deva ser autorizada, fecha aspas. Ou seja, não foi uma decisão direta à Superliga. Parte 2 aqui, ó, o CEO da A22, que é a empresa que representa o projeto da Superliga, né, a agência que faz a Superliga, comemorou o fim do monopólio da UEFA e o fato dos clubes de decidirem o próprio futuro. Em pronunciamento, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que é um dos clubes que ainda faz parte da Superliga, aliás, somente Real Madrid e Barcelona ainda oficialmente fazem parte da Superliga, já já a gente fala sobre isso, afirmou ser um dia para a história do futebol e afirmou que os clubes serão donos do seu destino. Em pronunciamento, o presidente do Barcelona, o Juan Laporta, outro clube remanescente aí na Superliga, comemorou a decisão da Justiça Europeia e no comunicado do clube pediu um debate construtivo de todos os órgãos futebolísticos. Em comunicado, a UEFA afirmou que a decisão do tribunal não significa a validação da Superliga. A ECA, que é a Associação Europeia de Clubes, divulgou um comunicado lembrando que o mundo do futebol já se afastou da Superliga anos atrás. E a A22, que é a empresa que representa o projeto da Superliga, apresentou uma nova proposta, ou seja, uma nova versão de Superliga, com 64 times, 3 divisões. Eles fazem um triângulo, né, uma pirâmide, onde Star é a primeira divisão, Gold é a segunda e Blue, se eu não estou enganado, é a terceira, né? 64 times divididos entre essas 3 divisões, 14 jogos por time, 2 fases, classificação de clubes aberta a depender das ligas nacionais, ou seja, mérito esportivo, e transmissão por streaming próprio e gratuito. Não sei como que eles vão conseguir dinheiro, né? Para fazer isso daí, porque o dinheiro de TV, de transmissão, é sempre o mais forte que as competições conseguem. Então a Tati resume aqui, ó. Então o que mudou? O que mudou foi que a Justiça da União Europeia afirma que UEFA e FIFA não podem excluir clubes e jogadores de suas competições por estarem disputando uma competição organizada pelos próprios clubes, o que significava que os clubes antes tinham rabo preso, né? Estavam na coleira da UEFA e da FIFA.
Quem segue na Superliga? Oficialmente só o Real Madrid e o Barcelona, como eu disse antes. Os demais clubes divulgaram até comunicados oficiais ao longo desses últimos 2 anos, já dizendo que não estão mais no projeto. Antes eram 12 times encabeçando aí essa Superliga, agora só tem o Real Madrid e o Barcelona. No caso dos ingleses, por exemplo, todos os times da Premier League eles assinaram documentos com a Liga, garantindo que não terão envolvimento com uma Superliga ou algo desse gênero. O que vai acontecer? A Tati presume aqui que as entidades vão ter que, no mínimo, sentar para conversar. Né? A UEFA não quer. O Ceferin, que é o presidente, até falou sobre isso hoje, ele foi bem arrogante, né? Ele falou, eles que façam uma liga deles lá de 2 clubes só, né? Enfim, dando a entender que, a UEFA tem o controle de todos os clubes que jogam a Champions e que nada vai afetar isso. Dito tudo isso, que eu já falei demais, e a galera aqui dos comentários vai falar que só eu falo nesse programa, né? O que é uma baita de uma injustiça, mais uma vez. Mas queria saber a opinião de vocês, cara. É viável? Vai rolar? É só uma questão política para os times tentarem ter mais poder e mais dinheiro perante a UEFA? Esse é o meu ponto de vista, já antecipo. Já conseguiram, né? Com esse Tato novo Rodrigues. formato da Champions League, eles já conseguiram isso. Provocaram essa mudança, e só para constar, a Juventus também estava muito associada à Superliga, né? Junto com o Laporta, com o Florentino Pérez, e o Agnelli, ex-presidente da Juventus, que acabou saindo, né, de fininho diante das últimas polêmicas e problemas que a Juventus teve em relação a outros problemas. Ele tuitou, ele mandou fino alla fine, que é o lema da Juve, até o fim, né? E comemorou. Há 3 horas ele postou isso no Twitter, né, pelo menos no momento que a gente está gravando aqui, às 2h11 da tarde do dia 21 de dezembro. Ele tweetou fino alla fine. Então, assim, ele tá ali. A Juventus não tá, né? Porque ele não faz mais parte da Juventus. Mas ele é, obviamente, uma pessoa muito influente na Juventus. Ele pode voltar algum dia. Isso aí é tranquilamente dele voltar. E a Juventus pode acabar se aproveitando disso, né? Até porque o futebol italiano, financeiramente, não vive bons momentos como o futebol espanhol, como o futebol inglês. Então, você tem um aporte financeiro maior para a Juventus, obviamente do interesse do Agnelli e da Juve. E ainda mais da Juventus, que ficou de fora aí das últimas Champions, né? E aí, Simões? Então, assim, eu não consigo prever se vai sair do papel, se não vai, porque, assim, vai ser uma briga política que vai se arrastar ainda por um bom tempo, vai ser uma queda de braço aí que vai rolar por muito tempo. Só que, assim, cara, sinceramente, eu torço contra pra caralho, assim. Eu não vejo com muito bons olhos assim, não, cara. Eu acho que o europeu é muito eurocêntrico já, né, por natureza. A gente vê muito isso agora, época de Mundial, a gente tá em dezembro, o final do Mundial é amanhã, a gente tá gravando na quinta-feira. A gente sempre discute isso, né? O europeu não tá nem aí pro Mundial, só se importa com a Champions, só se importa com o que acontece na Europa. Isso aí já é excludente. Normal, por exemplo, para sair o Super Mundial lá, teve que convencer os europeus, foi um processo longo para conseguir convencer os europeus. E eu acho que dentro disso a Superliga já é mais excludente dentro do que já é excludente. Então eu acho que a gente vai tratar o futebol como clube. Assim, o futebol é de alguns clubes. E mais nada vale, entendeu? Assim, então eu acho que vai ser um movimento que vai impedir novos clubes de crescerem. Eu acho que vai ficar o poder do futebol centralizado na mão de muito poucos clubes. E eu acho isso perigoso, assim, cara. Eu não acho que isso, pro futebol, de uma maneira geral, vai ser uma boa coisa. Então, assim, eu tenho muito pé atrás com essa Superliga. Eu acho que parte dos poderosos. Então, tudo que já parte muito dos clubes, só dos clubes poderosos, é um ponto de atenção, assim, porque é natural também, assim, cada clube quer o melhor para si. Então, eu acho que a disparidade dos grandes da Europa para os médios e menores vai crescer ainda mais. Então, o que já acontece na Champions, né? Óbvio, né? Os clubes que estão sempre na Champions, eles ganham mais dinheiro dos que os clubes não estão na Champions. Isso é natural do futebol também. Mas eu acho que isso vai piorar. E isso vai fazer com que o futebol seja só daqueles clubes. Então, eu torço muito contra, assim, de verdade. Leia-se dinheiro acima de tudo, né? A intenção deles, há 2 anos atrás, quando propuseram a criação da Superliga, quando pela primeira vez eles impuseram essa ideia e, de certa forma, pressionaram a UEFA ali, era já trazer essa competição para esse triênio, né? Algo que eu acho
e confesso para vocês, impossível de acontecer. Impossível. Até porque agora tá só Real e Barcelona encabeçando como clubes oficialmente oficiais como parte da Superliga. Acho até que num médio prazo eles devem conseguir fazer com que esse campeonato se concretize, né? Mas eu tô mais com o discurso do Simões, assim. Em todos os casos históricos que a gente teve isso no futebol brasileiro, pô. Quem viveu anos 90 no futebol brasileiro, até o início da virada do século, Copa João Avelange, enfim, a gente viu isso acontecer, os clubes Teve a quererem Primeira Liga mais poder. recentemente, né? Que não deu certo. Primeira Liga recentemente, que não é um case de sucesso, e a Não é. gente sabe bem disso. E assim, os clubes, de uma maneira geral, se beneficiam do livre mercado. Essa decisão jurídica aqui foi uma decisão que só chancela o livre mercado. Sim. Né? Então, clubes de futebol hoje ganham muito mais, ganham rios de dinheiro com o livre mercado de transmissão televisiva, de streamings, etc. Né? E a gente, faz parte disso, porque a gente transmite, por exemplo, a Liga dos Campeões da Europa. E a gente sabe que, é muito dinheiro para você ter os direitos de transmissão e para os clubes também serem agraciados como artistas do espetáculo ali da parada. Então, nada mais é do que eles querendo dinheiro. É o caso da Premier League, por exemplo, quando os clubes vão contra a FA lá na época e conseguem muita grana de TV, um repasse muito maior, uma divisão muito mais igualitária, e é o case mais famoso que tem aí, que é o da Premier League desde 1992, né? Só que eu acho que isso só dá certo quando há uma unificação, né? Se você polarizar, como é o caso de um lado tá a UEFA e a Champions, e do outro lado tá a Superliga, isso não vai dar certo, e o esporte mostra isso, não é só o futebol, né? Sempre concomitante acho difícil de acontecer, né? Concomitante é impossível. Porque se você tem, pelo menos para esse treino agora, é impossível, via contrato que aconteceu, você garantindo para patrocinador, para direito de transmissão, você colocar o Castilha para jogar a Liga dos Campeões enquanto tá rolando Superliga. Isso é impossível. Não dá. Isso não vai acontecer. Isso seria pensando a médio prazo, né? E o que eles imaginam? Eles têm uma proposta parecida com a da Nations League, inclusive. Agora, a atual proposta é que tenham 3 divisões. E aí, não fica só nessa questão de ser uma NBA, de ter apenas... em ascensão e relegação, né? Os times podem subir ou serem rebaixados. Né? E você se classifica, em tese, para a terceira divisão, acho que inicialmente teria um coeficiente, e você se classifica para a terceira divisão com o que você fez no Campeonato Nacional. Então, continuaria existindo o Campeonato Inglês, o Campeonato Italiano, o Campeonato Espanhol, Alemão e por aí vai. Então, assim, o Bournemouth, se ele ficasse na 7ª posição, sei lá, não sei, ou na 4ª posição, quem sabe um dia um Leicester da vida, ele talvez ingressasse à terceira divisão. E aí quem ficou na última posição da terceira divisão não jogaria no ano seguinte. E aí, acho que é até legal a gente botar aqui, antes da gente encerrar esse vídeo, para a gente ver qual é a comparação. Vamos ver se o Pseudo consegue botar na tela aí pra gente. Porque, de fato, eles propõem mais datas, eles propõem um cenário mais justo, né, ao que tudo indica, pelo menos no discurso. Eles propõem mais partidas mínimas por clube, porque tem clube que na nova Champions pode jogar no máximo 8 jogos. Os clubes que entram e que teoricamente são os underdogs, ali os azarões. Eles propõem para esses clubes mais partidas, mais datas. Eles até dizem que são 14 equipes, né? Só que são 14 jogos por equipe. 14 jogos por equipe. Só que na próxima Champions são 8 na primeira fase, tem 2 de oitavas, 2 de quartas, 2 de semi, 1 de final, e ainda pode ter mais 2 ainda dos playoffs, pré-oitavas. Então teria mais datas que a Superliga. A atual Champions conseguiu mais jogos do que a Superliga, na atual proposta da Superliga. Mas aí não em jogos mínimos, né? Não, em jogos mínimos não. Essa é a questão, em jogos mínimos. O clube que entra e é logo desclassificado, ele faz menos jogos do que a proposta da Superliga, entendeu? Então eles tentam ganhar dessa maneira. Menos fortes, né? Porque realmente, assim, para o time menos forte, na teoria, tá aí, ó. Tá na tela lá. É melhor você jogar numa competição grande mais vezes, por mais que você perca todos os jogos, você vai estar jogando ali contra o Real Madrid toda hora, contra um City toda hora. Então, a ideia é essa, né? Aqui eu acho que eles deram um tiro no pé, tá? Todos os jogos grátis ao vivo numa plataforma de streaming própria. É do cacete? É muito maneiro? É muito maneiro.
a audiência ganha demais, o público ganha demais. E eu acho que é até por isso que eles fazem isso, né? Para ganhar um quê de aceitação. Porque os clubes que. Lá no início, cara, dos grandes clubes da primeira prateleira, há 2 anos atrás, só Bayern e PSG não estavam na Superliga. De 2 anos para cá, todos eles foram saindo e dando declarações como se tivesse ficado com a imagem manchada por terem se ligado à Superliga. Então, eu acho que eles tentam limpar essa imagem agora, dizendo, pô, vai ser grátis e tal, não sei. É uma politicagem aqui, né? É porque uma na época não decisão tinha esse eleitoreira, né? esquema das divisões. O esquema das divisões atenua um pouco a imagem de não ser só um clubinho, como falava na época, era um clubinho da elite. As Isso. divisões ajudam a melhorar um pouquinho isso. O lance dessa parte financeira, e aí eu acho que como é que funcionaria, é que hoje os clubes reclamam que a UEFA abocanha muito da parte do que seria o dinheiro que poderia ir para eles. Então, assim, não vai ter o direito de transmissão, eles vão ter investidores, que não necessariamente é o direito de transmissão, talvez seja o próprio streaming, e patrocinadores que vão colocar a grana para poder a competição rolar. Só que não vai ter o UEFA abocanhando. E aí isso dividiria só entre os clubes. Eu não sei. Mas, Mas, na verdade, qual que é a grande intenção aqui? A grande intenção aqui é fazer uma reunião com membros dos grandes clubes, com a UEFA, com a cúpula do que seria a Superliga, e falar, pô, essa ideia da Superliga é legal para a gente implementar na Champions. Uhum. E, porra, de repente a gente abre mão aqui dessa parada, mas, pô, eu quero uma porcentagem maior nos direitos de TV. Ou eu quero mais agora. entendeu? No fim das contas, é sobre isso. Entendeu? No fim das contas, é sobre isso. Porque... O que rolou agora é que a grande parte dos clubes deixou de ter restrições ao que a UEFA fazia. Só ficaram Barcelona e Real Madrid, eles vão ter que arrumar mais aliados políticos agora para tentar seguir esse barco aí, a esperar as cenas dos próximos capítulos. Você que está assistindo a gente, é o seu sacripanta, o que você acha? Você acha que isso vai sair do papel? Você concorda? Acha que é só uma decisão política em busca sempre de mais dinheiro nos cofres dos clubes? Mais poder de decisão? Diz pra gente aqui nos comentários, deixe seu like, compartilha com a galera e a gente volta em breve com mais cortes do De Sola, edição final de ano, né? Edição Passas no Arroz. Chega, porque né? estar aqui dia 21 de dezembro gravando para vocês é de fato uma presença de bravos guerreiros nederlandes, viu? Eu tô legal de 2023. Verdade é essa. Pra mim já Já deu. deu, né? Piloto automático, viu? Tchau. Beijo.